Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente, né, com o nosso diagrama de pressão-volume. E agora eu vou mostrar para vocês a equação geral dos gases ideais, tá certo? Então eu selecionei duas dessas transformações para a gente encontrar uma equação geral. Então nós vimos anteriormente, né, que os gases são descritos por três leis, né? A lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles, tá? Então, em cada uma dessas leis, né, uma dessas três variáveis, né, são fixas, né, elas são constantes, tá certo? Nessa equação geral, né, eu posso permitir, ou fazer com que o gás, né, varie as três variáveis ao mesmo tempo, tanto pressão quanto volume e temperatura, tudo bem? Então eu vou usar novamente esse diagrama, né, para descrever, né, ou tentar deduzir essa equação geral. Então o que a gente vai considerar inicialmente, né? Então a gente vai considerar um gás ideal, né, no ponto 1. Então eu vou chamar esse estado, né, ou esse ponto 1 que vocês estão observando aqui de estado inicial do gás ideal, né? Então ele está a uma pressão, se encontra uma pressão, ocupa um certo volume, está a uma certa temperatura T1 aqui, tá certo? Então a condição inicial eu chamei tudo de 1, P1, T1 e V1, tá? Muito bem. Só que antes de atingir o ponto 2, né, aqui, chamando de ponto 2 aqui, né, o ponto final, né, vamos dizer assim, ele passa, né, para um estado intermediário. Então ele vai sofrer uma primeira transformação e depois uma segunda transformação até atingir o ponto final, né, o ponto que eu chamei ponto 2 aqui, tá certo? Então a primeira transformação que ele sofre, né, é a transformação isobárica, né, a transformação a pressão constante, tudo bem? Então por que a pressão não aumenta nesse caso, né? Porque quando você aquece o gás, você permite que o volume, né, varie e com isso, né, a pressão interna ela se mantém, ela consegue, né, ao final se manter constante, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos descrever esse estado aqui que eu chamei de I, de intermediário, né? Ele não é o estado final, tá? Ele é o estado intermediário. Então veja, nesse estado aqui a pressão é a mesma, P1, né? Só que aqui eu estou chamando de VI, tá? Então eu consigo com isso, né, aumentar a temperatura do gás, né? Eu saio de T1 vou para T2, mas ele ocupa agora um volume intermediário, né? Então esse volume intermediário, que eu vou chamar também de VI, né? Então você pode projetar aqui no seu gráfico e chamar isso de VI, tudo bem? Então esse é o VI, volume intermediário, tá certo? Muito bem. A partir desse estado intermediário, o que eu vou fazer, né? Eu vou permitir que o gás agora se expanda, mas a uma temperatura constante. Tá? Então, primeiro o gás sofreu uma expansão a pressão constante e agora ele vai sofrer uma expansão a temperatura constante. Tá certo? Então, quando ele sofre expansão, não há diminuição de temperatura. Tudo bem? Então, para escrever, né, esse estado intermediário, né, quando a pressão é constante, a gente utilizava, né, utiliza aquela equação, né, aquela lei de Gay-Lussac, né, que relaciona volume, né, com temperatura. Então eu vou chamar aqui de VI, né? Então quando o gás tem esse volume de VI, ele está a uma temperatura T2. Então eu vou escrever aqui VI sobre T2, né? Isso tem que ser igual ao que? Ao volume inicial, que eu chamei de V1, né? Sobre T1. Tudo bem? Então essa aqui é a lei de Gay-Lussac. Muito bem. Lei de Gay-Lussac. E aí ele vai sofrer uma segunda transformação, né? Aqui, que é a transformação
isotérmica. Por quê? Porque é isotérmica, né? Porque ela ocorre a uma temperatura constante, né? E aí nós já vimos, né, que essa transformação isotérmica é correspondente à lei de Boyle, ou de Boyle, né, como queiram aí. Tá? Então, como é que a gente escreve a lei de Boyle aqui? O que está variando nesse caso é a pressão e o volume. Então, eu vou escrever aqui que P1, que é a minha pressão inicial, né, vezes o VI, volume aqui nessa condição, é igual ao P2 V2. Tudo bem? Então a gente escreveu, né, as duas leis como a gente já conhecia, né? De Boyle, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai combinar essas duas equações aqui, tá certo? Toda transformação de um gás só depende do seu estado inicial e do seu estado final. Então o que eu vou fazer? Eu vou, entre as duas equações, eliminar essa condição aqui, né, intermediária. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar VI aqui nessa primeira equação. Então vai ficar VI igual a T2 vezes V1 sobre T1, né? E substituir essa equação aqui nessa daqui, tá? Então vai ficar P1 vezes VI, mas quem que é VI? É tudo isso daqui do outro lado da igualdade, né? Então é T2 vezes V1 T1, e isso é igual a P2 vezes V2. Tudo bem? Então o que eu vou fazer agora? Esse T2 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo do outro lado, né? Ou, se preferir, dividimos, né, os dois lados da equação por T2. Então isso daqui vai me fazer obter que PV1 sobre T1 é P2V2 sobre T2. Pronto. Essa é a equação geral dos gases perfeitos, né, ou dos gases ideais. Tá certo? Então, se eu fizer essa mesma brincadeira aqui com a transformação isovolumétrica, por exemplo, né, ou começar, né, ao contrário, né, a gente pode imaginar que a transformação gasosa ao contrário, a gente sempre vai obter esta mesma relação aqui. Tudo bem? Até lá então.